Fala galera do canal, hoje estou com Pedro Pecora. O Pedro, ele é engenheiro de controle e automação pela UTFPR de Cornélio Procópio. Realizou o programa de dupla diplomação no Instituto Politécnico de Bragança na área de engenharia industrial. E atualmente ele trabalha ali com a programação com sistemas OutSystems. E hoje o Pedro vai falar um pouquinho com a gente sobre o que é esse sistema, como ele funciona. Apresenta aí um pouco sobre, comente um pouco sobre isso tudo aí, Pedro. Opa, primeiro, obrigado Carlos pela oportunidade. Sim, como o Carlos disse, eu trabalho em OutSystems fazem uns 3 a 4 meses. Antes eu trabalhava em React por um ano e meio, mais ou menos. Eu tive contato primeira vez com um estágio de verão pela NTT Data. Eu fiquei 2 meses trabalhando com OutSystems e gostei muito. E depois eu fiz um curso, que foi a própria OutSystems que deu. E depois desse curso, eu fui convidado, me chamaram para a gente fazer uma entrevista. A entrevista teve a parte teórica, a parte técnica. Aí na parte técnica eu tive que desenvolver uma aplicação. E, por fim, fui contratado e estou agora trabalhando como desenvolvedor em OutSystems. Maravilha, Uh, Pedro. É só te agradecer aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E todas as luzes são suas agora. Bora lá. Bom, então, o que é a OutSystems? Primeiro, fazer uma breve apresentação aqui, falando como o low-code pode alavancar o tempo de desenvolvimento e o que é OutSystems. Mas, primeiro de tudo, é importante entender o que é a low-code. A low-code é uma abordagem de desenvolvimento que se baseia em pouco ou até mesmo nenhum código. Então, o utilizador, o desenvolvedor, não precisa fazer nenhum código para ter uma aplicação no final. E ela promove muito agilidade de desenvolvimento de softwares, porque o tempo entre o tempo de preparo entre você começar a fazer a programação no método antigo, né, no método hard-coded, é muito maior do que o tempo de preparo que você precisa para ter uma aplicação feita, por exemplo, em OutSystems. Então, a gente vai, por exemplo, desses códigos, dessas coisas que muita gente tem um pouco de aversão a ver muita letra na tela, para algo desse tipo, que é você segue um fluxograma de uma ação, por exemplo, e você consegue fazer as coisas dentro desse fluxograma da ação. E também o que é OutSystems. OutSystems é uma plataforma de desenvolvimento low-code desenvolvida em Portugal, que nasceu lá em 2001 com o objetivo de se tornar referência. Nasceu em Linda a Velha por esse cara aí que é o Paulo Rosado. Ele foi denominado lá em 2018 pela Forbes como um unicórnio de Portugal. Unicórnios são aquelas empresas que vão crescer muito ou que são as hidden gems, digamos assim. E aqui tem também um outro dado que fala mais ou menos quanto valem os unicórnios portugueses. Então, a OutSystems estava avaliada lá em 2018, foi a isso, em 9,5 bilhões de dólares, né? 1.000 milhões de dólares, como aqui em português de Portugal. Pronto. E quem usa OutSystems? Quem usa essa plataforma de desenvolvimento low-code, por exemplo? Eu tenho aqui alguns exemplos, mas claro que existem muito mais empresas que a gente conhece que usam OutSystems. Por exemplo, a Toyota, a Schneider Electric, o Lidl. Aqui é um use case mais específico, que é dos safaris da Lapônia, que é lá na Finlândia. Então, eu participei de um processo seletivo de uma empresa que eles não só fizeram isso, eles refizeram todo o sistema de você participar de um safari da Lapônia utilizando a OutSystems. Então, a aplicação foi desenvolvida toda em OutSystems. A Deloitte também usa, Santander, a banca usa, Siemens e muitas outras empresas, por exemplo, de energia usam. E um outro use case também é a Deliu Commission, que eles trabalham lá na África do Sul e eles refizeram todo o seu sistema utilizando a OutSystems. Uh, o que também é bem breve a apresentação, o que também é bom falar é quais são as obrigações ou o que você faz no seu dia a dia sendo um desenvolvedor de OutSystems. Você desenvolve as aplicações de maneira ágil. Normalmente se utiliza um método Scrum de agilidade. Então você tem suas dailies, conversa sobre o que você fez no dia anterior. Você é assinado User Stories ou que sejam as tarefas que você tem que fazer no dia. Você também participa das correções de bug. Você pode ser, por exemplo, depois de um tempo você pode evoluir e falar e conversar com o cliente diretamente para angariar e alavancar todos os problemas do cliente.
e dessa maneira você pode conversar com o cliente e entender as necessidades e traduzir isso para outros developers de OutSystems para que então eles façam desenvolvimento. E a parte mais, assim, importante, não é mais importante, mas uma parte legal de se saber, primeiro que é um trabalho muito bom de se fazer, é um trabalho que você vê o resultado e você vê que você desenvolveu coisas muito ágeis e tem um feedback muito rápido. E a parte legal de se saber também é que o salário médio anual de um desenvolvedor OutSystems é na casa lá dos 31 mil euros. Então, eu acho que é um valor, assim, interessante. Fora que isso é um salário médio anual em Portugal e desenvolvedores OutSystems, eles recebem mais trabalhando para fora, por exemplo. E basicamente é isso. Esse aqui, que foi o mascote que carregou a gente durante essa apresentação, é o Nel, é o mascote da OutSystems. E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais dentro do Service Studio mesmo, como se desenvolve uma aplicação, como a gente consegue fazer esse método ágil, como publica uma aplicação e como ver as nossas alterações logo no front-end, logo para o cliente, digamos assim. É um tutorialzinho que você vai mostrar pra galera aí como funciona mais ou menos o programa, né? Isso, exatamente, é um tutorialzinho que eu vou mostrar. Deixa eu aqui E se a dar um galera share. quiser, por exemplo, começar a se desbravar, é necessário comprar o programa, fazer algumas formações? Como funciona isso, o Olha, processo? muito boa pergunta, boa pergunta. OutSystems é completamente de graça para quem quer desenvolver. Então, a pessoa só precisa criar sua conta no portal da OutSystems, baixar o Service Studio, que é a plataforma, a aplicação que a gente usa para desenvolver as aplicações. E vale lembrar que a OutSystems, ela não te cobra nada de conhecimento de antemão. Você tem lá dentro muitos tutoriais, muitas coisas que você pode ir fazendo e é completamente de graça e você pode ir lá, são os guided paths que eles chamam. Então você pode fazer nos guided paths e no final, se você quiser ter uma certificação, aí você ou paga a certificação ou participa de alguns eventos da OutSystems para receber um voucher para não precisar pagar a certificação e com isso você ganha os certificados de OutSystems. Eu, por exemplo, tenho 6 já e estou caminhando para o 7º. No total a gente já tem 16 certificados, 17 certificados que estão disponíveis para as pessoas terem. Também tem uma comunidade, tem um fórum onde a pessoa pergunta, as pessoas respondem, e as pessoas mais ativas nessa comunidade são chamadas de MVP e recebem um prêmio da OutSystems por serem MVP, que são os Most Valuable Person. Então eles recebem esse prêmio, eles recebem esse reconhecimento da própria OutSystems. Vou mostrar aqui para vocês agora uma aplicação que eu já desenvolvi, uma aplicação muito simples, que é para replicar o OSDB, né, que é o Online Movie Database. E o OSMDB aqui vem do OutSystems Movie Database, como se fosse uma ideia, uma brincadeira. Né? Bom, aqui a gente tem, por exemplo, como ver os filmes. A gente pode selecionar os filmes, por exemplo, Star Wars. Vamos ver se tem Star Wars. Eu clico aqui em Filter, só coloquei o Star e ele já vai buscar o Star Wars. Se eu passar um hover aqui, eu tenho o sumário de como foi feito. Os dados que eu não tenho não estão aparecendo aqui porque foi do jeito que eu desenvolvi. Se eu quisesse mudar, eu podia mudar e deletar toda essa coluna do gênero, por exemplo. E assim sucessivamente. Eu posso também filtrar para ver se existe só no DVD ou não, se só tem online. Eu posso não ter mais nada aqui e eu vou ter todos os filmes com uma listagem aqui. Eu posso navegar pela listagem. Aqui, esse aqui ele está desenvolvido de uma maneira que era a maneira um pouquinho mais antiga de se fazer sites, mas ainda é disponível pela OutSystems, que é somente o traditional, que eles chamam. Agora a gente tem o reactive, ou seja, o reactive, ou OutSystems Reactive, sites desenvolvidos em reactive, eles são já reativos, ou eles se conformam com o tamanho da tela, por exemplo. Então, se, por exemplo, aqui, se eu diminuísse a tela, nesse caso, a aplicação em um momento ia quebrar. Tá vendo que ela começa a querer quebrar, ela ainda vai se arrumando, mas depois de um tempo ela começa a quebrar. Já em Reactive, a mesma aplicação que é desenvolvida funciona tanto no browser, quanto em tablets, quanto em celular, e lá por trás da engine deles, eles fazem isso e traduzem o código em HTML, CSS, JavaScript, e esse JavaScript, na verdade, é um superset que é utilizado, que é o Reactive, que foi desenvolvido pela Facebook.
Então aqui, por exemplo, uma aplicação bem simples. A gente também pode adicionar um novo filme. Então, quando clica aqui em Add Movie, pode ser adicionar um novo filme. Ou no People, a gente pode ver todas as pessoas que tem aqui e que estão dentro de um filme. Por exemplo, se eu selecionar aqui o Avatar 2, que na altura que eu fiz o filme, que eu fiz essa aplicação, ele ainda não existia. Aqui a gente tem o título, a gente tem como adicionar como a foto, que foi buscada direto de uma outra API. A gente tem várias coisas, o gênero do filme e tudo mais. A gente pode também colocar para o utilizador lugares onde ele não pode clicar, por exemplo, porque eu não tenho feito o meu login, então eu não consigo clicar em save, consigo só clicar em back to list, eu não consigo fazer um comentário porque eu não estou logado, e eu também não vejo nenhum ator e nenhuma galera da produção. Posso voltar e pegar um filme que a gente tem isso, por exemplo, Pantera Negra. A gente tem aqui Pantera Negra, o average rating, que é quando a pessoa começa a categorizar, a classificar o filme, dar suas estrelas pro filme. Aqui vai fazer o average, vai fazer a média. Então a gente tem o ano da aplicação, o ano do filme, um sumário bem simples, o gênero que pode ser adicionado ou não, quanto ele recebeu, aqui num número completamente sem formato, e assim sucessivamente. E pelas pessoas aqui, a gente também consegue ver, por exemplo, se eu clicar aqui em Christopher Nolan, espera um pouquinho, eu consigo ver aqui o Christopher, eu consigo, se eu tivesse logado, eu conseguia editar o nome dele, editar data de nascimento, ou até mesmo a data da morte, se fosse o caso. E assim sucessivamente. Eu tô tentando achar aqui uma pessoa que tenha no filme, mas não lembro que pessoa que eu coloquei que eu assimilei para o filme. Isso é basicamente um banco de dados ali, né? E consegue ser alimentado ou não, dependendo das condições que você que tá inserido. Né? Exatamente. Eu vou tentar fazer o login aqui rapidinho. E vou tentar mostrar aqui. E tudo isso foi construído ali no Over Systems. Isso, em Service Studio, isso, exato. Ó, por exemplo, aqui. Se eu mostrar aqui, por exemplo, para vocês, a parte do Movies, essa aqui é a tela do Movies, e aqui são as ações que eu tenho, certo? Que são as Screen Actions. São as ações que eu tenho. Então, aqui, por exemplo, você pode ver o Add New Movie, que é um botão, tá vendo? É um botão. E se eu vir aqui, esse botão existe aqui, tá vendo? Então, literalmente, se a gente escrever aqui nos breadcrumbs, oi, isso é um teste. É um teste. Vou publicar. Isso aqui também é um sistema de versionamento que a OutSystems tem, que você, quando publica, você tem, você cria uma nova versão lá no servidor deles, eles geram e compilam o código baseado em .NET e criando os scripts de SQL, que é para buscar os dados. Também fazem o update e depois eles deixam disponíveis. A gente pode tanto clicar em Open em Browser, quanto vir aqui no browser e dar um F5. Aí tem que esperar, pronto. Oi, isso é um teste. Ou seja, todas as alterações que você faz são basicamente em tempo real. É só você fazer o sistema que eles desenvolveram de One Click Publish e que você vai ter todas as alterações já feitas. Por exemplo, comparando comigo, que eu sou um usuário de React, ali já tudo é baseado em código, tem que compilar depois em outro lugar. Isso daí acaba sendo tudo um sistema que você consegue fazer tudo ali dentro. Seria mais ou menos isso? Exato. E basicamente, se eu te mandar esse link, você consegue abrir no seu PC e ele vai estar aí na versão de... como esse aqui não tem versionamento, seria a versão já dev/produção. Entendeu? Entendi, se eu te mandar o link, você consegue acessar direto. Por exemplo, eu quero adicionar um novo filme. Então eu clico aqui em Add New Movie, eu vou para a parte de detalhes de movie, eu coloco aqui novo filme, coloco o ano aqui de 2025, coloco aqui um teste, lá, e dou um save. Aí se eu vier aqui pesquisar novo filme, ele tá aqui já. Ele é bem integrado, né? Muito integrado. Isso, exatamente. Aí, como eu tô logado, eu consigo dar um rating e falar aqui, ó, muito bom esse filme. Pode ver que apareceu aqui qualquer coisa, porque por default, eu fiz a aplicação e por default ia aparecer esse banner de filme aqui. E depois eu posso comentar aqui, pronto, eu adicionei, muito bom esse filme, nesse sábado, às 19 de agosto. Basicamente isso. Eu posso também vir aqui e, por exemplo, colocar esse Alan Rickman, que eu não sei quem ele é. Tá, não, eu posso editar ele, como eu tô logado, né? Eu posso editar ele, eu posso adicionar uma nova pessoa.
Por exemplo, falar o Carlos Uhum. Shirashi, é assim, né? É. Ele nasceu em 1900, porque ele é velho. E pronto, Tá conservado. 1910, 10. Isso, tá bem conservado. Dou save. Aí agora o Carlos tá aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Outra coisa também que já é mais automática da OutSystems, e eu posso colocar um motor por trás disso, é, por exemplo, a gente se previne de o utilizador fazer erros, entendeu? Então a gente tem aqui um formulário. Vamos supor que eu só coloquei aqui meu sobrenome, mas esqueci de colocar meu nome ou minha data de nascimento. Eu posso prevenir ou não que isso seja salvo direto no banco de dados. Então, ó, eu cliquei aqui em Save e falo, olha, esse campo aqui é requisitado e esse campo aqui é requisitado. E eu também dou um outline no campo, falando, olha, é requisitado, não tem como eu salvar sem ter isso. Sim. Aí vamos supor que eu coloco aqui o Pedro, e eu coloco aqui minha data de nascimento, 1910-10. Aí eu esqueço de botar meu sobrenome, do Save. Não, meu sobrenome precisa. São as Então, eu coloco outro. condicionais, né? São as condicionais ali. Exatamente. E é muito interessante, e porque se você for ver a estrutura disso tudo, é na forma como se fosse processo ali no código, né? Isso. Eu vou dar um exemplo Então, aqui. então pra gente pelo menos eu, por exemplo, que sou engenheiro de alimentos, a gente não Uhum, tem tanta parte de programação, mas a gente vê muito uhum, processo. uhum. E as coisas não deixam de ser processos, né? Primeiro, sei lá, você tem um banco de dados, depois tem uma conversão desse banco de dados, enfim, Isso, exatamente. são vários Exatamente. processos acoplados. Uhum. E como você consegue fazer tudo isso de uma forma mais dinâmica ali com o low code, e todos esses botões, por exemplo, você colocou ali, criou um botão, esse botão ele é criado na forma de código. Isso. O botão, aqui, como eu estou usando o Traditional, a gente usa links e containers. Então eu Isso, tenho um container aqui. isso aí é como se fosse tipo comparar o Canvas com o Photoshop. Basicamente, pode ser, pode ser. Por Os dois exemplo, fazem o mesmo serviço excelente. exato. Eu cliquei aqui e eu criei um link, tá vendo? Sim. E o link, dentro desse link, ó, aqui tá o link, ele tem um método que vai navegar para a tela Movie Detail, Uhum, entendeu? entendi. Quando eu clicar aqui, por exemplo, no Pantera Negra, eu tenho um link que vai navegar para o Movie Detail e vai me passar o ID do filme. Qual que é o Uhum. ID? É um identificador que tem lá dentro do banco de dados. E daí lá na tela do Movie Detail, aqui em Preparation, eu posso ver, ó, eu pego o filme pelo ID. Então, eu vou pegar da minha lista de filmes que eu tenho, qual é o filme que tem um identificador que é igual ao que eu passei. Uhum. Aí vamos supor que o Pantera Negra é o identificador 1. Aí ele vai vir aqui e vai pegar o filme cujo identificador seja 1. Então se eu colocar aqui, eu também consigo testar. E, por exemplo, colocar 1, vamos ver se vai sair alguma coisa. Aí, ó, saiu Star Wars. Então, se eu desse para aquele botão o identificador 1, a gente ia para os detalhes do filme do Star Wars. Uhum. Mas, E daí, por exemplo, mas esse processo consegue ser todo automatizado depois. Por exemplo, você não. sim. Sim, né? Isso Eu aí é não como se preciso fosse. colocar número Isso é nenhum. como se fosse a localização na lista, por exemplo. Isso, exatamente, é a localização. Aqui dentro, esse cara, esse Pantera Negra aqui, né, e todos esses valores dessa lista, dessa tabela, ele é buscado nessa preparation. Então, na preparação, que é antes da tela ser renderizada pro cliente, né, pra pessoa, a gente vai pegar os filmes. Então, a gente vai pegar literalmente todos os filmes que eu tenho na minha base de dados. Também existem técnicas de você melhorar essa busca e tudo mais, mas pronto, por agora é mais simples. E daí aqui, ó, dentro, ele tem o identificador, tá vendo? E o identificador, por exemplo, do Star Wars é 1 e assim sucessivamente. E todos os filmes que tem aqui, ele faz só uma amostra da quantidade de filmes que tem. E se tiver muito filme, ele não busca tudo pra gente agora, pra também não precisar mostrar tudo de uma vez aqui pra gente, porque a gente tá desenvolvendo. A gente sabe mais ou menos o que vai ter. Maravilha, maravilha. Isso. Aí, como cada um tem seu ID atrelado, quando eu clicar aqui, eu pego o ID, deixa eu dar um exemplo. Aqui, ó, eu pego o ID dentro da lista de filmes, eu pego o ID do filme, que é o atual, ou seja, que é esse cara que eu cliquei, Uhum. entendeu? Aí, por exemplo, também aquela parte que eu tava falando dos forms, do formulário. Aqui, ó, quando eu clicar em Save, nesse botão, eu chamo a ação Save on Click. Então, aqui dentro dessa ação Save on Click, eu faço essas verificações. E esse Deixa eu dar um save é um zoom. clique como se fosse uma função. Exatamente, é uma função. Quando ele for traduzido, ele vai ser traduzido por uma função em JavaScript. Entendeu? Por exemplo, mas esse save on click é algo que já é presente ou você criou?
Não, eu criei. Quando eu vou dar aqui um exemplo também. Eu posso vir aqui são os widgets que a gente tem disponível, e eu posso botar um botão. Perfeito. Eu só cliquei, só arrastei o botão, é exatamente isso. E agora eu vou aqui, ó, destination, eu venho aqui e Por clico. exemplo, se você criasse um botão assim, um sujeito colocou Pedro, surname, papá, mas ele quer colocar Aham. um clear data, tipo, limpar tudo. Sim, exatamente, muito boa, muito boa. Dá pra gente fazer isso, ó. Eu vou colocar clear data. E daí aqui, ó, destination tava em ok. Eu quero mudar, porque agora mudou, né? Clear data. E como uma boa prática, a gente coloca o que é, né? É um clique. Então esse Uhum. botão, essa ação, só vai ser chamada quando rolar o clique aqui dentro. Aí pronto. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar esses dados aqui. Esse Sim. dado vem do person form. Então a gente copia isso aqui. Esse dado vem do person form. Esse dado vem do person form. E esse dado vem do person form. Então a gente vem aqui fazendo um teste, tá? Não sei se vai funcionar corretamente, porque programação é meio Não, você maluquice. sabe tudo, E você a gente sabe limpa. tudo. Vamos que vamos. E a gente limpa o nome da pessoa. Aí depois aqui a gente consegue selecionar o resto. A gente limpa o sobrenome da pessoa. A gente também limpa a data de nascimento da pessoa, que E, daí, como é uma data, a gente tem que entrar com null date. uhum. E a gente pode limpar também a data de morte da pessoa, que a gente entra com null date. A O null forma de date limpar, você colocou isso aqui fechado, né? Sem nada. uh, É dois, é dois. isso, é Ah, duas ok, aspas. ok. Isso, É que tá duas meio aspas. pequenininho aqui. Perdão. Então, dá para dar o zoom, perdão, dá para também chamar só um clear data, um clique, e não sei digitar, clique, pronto. Aqui está limpando todos os dados. E o null date, ele tem que ser, uh, ele não precisa ser, mas por boas práticas é bom ele ser essa função, que é a própria da OutSystems, porque a data no banco de dados, existem, como a OutSystems pode oferecer a integração com alguns tipos de bancos de dados, as datas no banco de dados, eles são diferentes para alguns e outros. A data nula, digamos assim, é diferente. Então, essa função vai entender que banco de dados que você está trabalhando e daí vai salvar com a data nula, que é específica para aquele banco de dados. Aí agora eu já publiquei. Então, se eu vier aqui no browser, dá um F5, porque tem que sempre refrescar. A gente lançou uma nova versão, então agora a gente vai buscar. E, por exemplo, aqui está em person detail, eu vou fazer o teste, e eu dou clear data, ponto. Aqui entrou em outra parte, e é isso. Porque tava anexo também, você não colocou essa informação? E que é required, exatamente. E que toda hora aqui, no botão aqui, tá como submit. Deixa eu mostrar para vocês. No botão aqui tá como submit, e a validação é nível de servidor. Eu posso falar que eu não quero validação. E quando é validação a nível de servidor, como aquilo dali era requerido, porque tá com um asteriscozinho, ele vai falar para mim, olha, você não entrou com nada aqui. Mas pode ver que o clear data funcionou porque limpou todos os dados que a gente tinha escrito ali, que foi o nome e o sobrenome. Do F5, que já publicou, e vou fazer o teste de novo, teste. Agora ele não reclama de nada, ele só limpa pra gente. Uhum. Entendeu? Muito, Mas muito interessante. é isso. Isso aqui é um panorama muito básico do que a OutSystems consegue chegar, e para algumas pessoas essa parte básica já é bastante, já basta, mas para aplicações, por exemplo, de empresas, é muito mais complicado e o buraco é mais embaixo, digamos assim. Então você tem integrações, você consegue ir buscar APIs, você consegue integrar com, por exemplo, SAP e outras coisas assim que são a níveis de indústria, né? A Enterprise Grade. E você consegue, então, fazer essas integrações de maneira automatizada. Também tem outra coisa na OutSystems, que são, por exemplo, timers. Digamos que você tem um processo na sua empresa que corre todo dia meia-noite. Ou, digamos assim, que você tem todo dia meia-noite que selecionar 10 pessoas dentro do seu banco de dados para receberem um cupom de desconto de 10% na aplicação. Então, você tem um timer lá, você coloca, olha, você vai rodar todo dia à meia-noite. E daí você fala assim, esse timer vai rodar essa ação. Então, aqui você vem um add timer, e o timer, ele aponta para uma ação. A gente pode criar uma nova ação. E digamos que aqui a gente vai buscar lá as 10 pessoas e vai mandar um e-mail para as 10 pessoas com o código de cupom de desconto. Então, a gente gera um código de cupom de desconto, procura 10 pessoas aleatórias, envia 10% de desconto e pronto. E esse timer aqui, depois lá dentro do Service Center,
você vai conseguir falar para ele, olha, todo dia à meia-noite você roda e dá 10 pessoas aí, dá 10% de desconto para ver se as pessoas voltam pro site ou compram de novo no site, que seja assim. É Maravilha, maravilha. um exemplo bem simples. Aqui também, para quem tiver mais interessado, se quiser só baixar o Service Studio, aqui dentro do Help, tem um Build an App in 5 minutes. Então, você pode clicar aqui e ele vai te dar um tutorial aqui, passo a passo, de como criar. Então, Start by clicking New Application, tal. E aqui ele te dá esse passo a passo, from scratch. Aqui tem o Phone App, o Reactive e tudo mais. E daí ele vai falando para você o passo a passo de como você cria uma aplicação. E basicamente é isso. Também tem, só para encerrar essa parte, também na OutSystems tem a Forge. E dentro da Forge, você tem vários componentes que são desenvolvidos pela comunidade para a comunidade. Entendeu? Por exemplo, digamos assim, eu estava desenvolvendo uma aplicação aqui que eu precisava de um timer, tá vendo? Então eu só vim aqui no Forge e falei timer. Dei o search. Aí ele demora um tempo e pronto, aqui eu tenho os timers, aí a pessoa pode também escrever uma descrição, que é um timer feito em JavaScript puro. Isso como se fosse um GitHub, por exemplo. Basicamente é um GitHub voltado para OutSystems. Sim, sim. É como se fosse então um Google Store para você baixar os aplicativos para você usar esses aplicativos. Uma boa analogia. Também tem as partes de serviço, que só oferecem coisas de serviço. Por exemplo, ó, é uma livraria que faz você dar wake nos timers, que são aquela coisa que eu já expliquei antes, que são os processos de timers. Bom, pronto. Aqui tem uma panóplia de coisas que dá para ser feito, que é bem interessante e auxiliam e expandem a possibilidade que só OutSystems Cru já te dá, que é muito grande já, mas de vez em quando, em alguns use cases muito específicos, você tem que usar, por exemplo, tem que entrar com JavaScript puro ou fazer uma consulta de SQL pura em vez de usar os agregados. Sim, que Os daí. agregados. Porque nem tudo que tem aí, às vezes você precisa desenvolver alguma coisa, né? E Exatamente. tá aí a mágica de você não só começar a construir com as coisas que tem, né? Só, tipo, Exatamente. montar bloco, fazer Lego. Tem essas Sim, partes sim, que sim. você tem que começar a desenvolver. E você acha que essa habilidade de desenvolver, essa lógica toda aí, acaba sendo algo que você utiliza muito, esse processo? Da Forge em si, não. Atualmente não, já tive momentos que eu precisei usar a Forge, mas basicamente a nível de empresa a gente vê como é que foi feito na Forge e tenta implementar a gente, porque de vez em quando os componentes da Forge podem oferecer vulnerabilidades para o serviço que você está fazendo, por exemplo. Não é, não é, ou por exemplo, não é nem vulnerabilidade, mas sim é problema de maintainability, que é tipo agora esse componente não tá funcionando mais, ou sei lá, o cara atualizou o componente, eu preciso também atualizar e agora quebrou aqui do meu lado. É mais fácil a gente entender como é que foi desenvolvido e desenvolver o próprio, Entendi. ou usar alguma coisa muito específica. Por E o que eu tava exemplo, falando, pode falar, pode falar. o que eu tava falando de agregado, por exemplo, é isso aqui, e o agregado vai buscar direto no nosso banco de dados. E a OutSystems tem uma parada geral de banco de dados, é um full stack, digamos assim. Então, desde o front-end quanto o back-end você consegue desenvolver dentro. Então, a gente tem aqui essa aba de data e, como boas práticas, você separa os dados do front-end. Então, aqui eu só criei um core, que também não é 100% de uma boa prática, mas pronto, para uma aplicação bem simples dessa já basta. Então, aqui dentro eu tenho todos os meus bancos de dados. Então, eu tenho todos os filmes. Se eu clicar aqui, eu vou conseguir ver todos os filmes. E daí, em cima desses filmes, dessa banco de dados de filmes, eu consigo, por exemplo, colocar filtros ou fazer o sorting e coisas do tipo. Se eu quiser criar mais alguma coisa, mais um banco de dados, por exemplo, eu posso clicar aqui e colocar mais uma entidade. E dentro da entidade você tem os atributos da entidade, entendeu? E aqui, por exemplo, na entidade do filme, a gente tem o atributo da identificador, que vem por padrão, o título, o ano, o sumário, o quanto fez, mais ou menos, quanto né, gerou de renda o filme, se está disponível ou não no DVD, e o gênero. O gênero são porque os filmes aqui, do jeito que eu desenvolvi essa aplicação, eles são filtrados por gênero. E o gênero busca, pode ver aqui que tem um íconezinho tipo de uma setinha, tá vendo?
que ele busca de outro banco de dados, que é o Movie General, que é esse cara aqui. Maravilha, E aí a maravilha. gente. É isso, basicamente é isso. Uhum. Uma dúvida, por exemplo, Uhum. pelo que eu entendi, você consegue construir um sistema inteiro ali de um website, ou Sim, pegar uns dados de uma empresa e ir manipulando esses Excel para gerar algum output, sim, ter as sim. conversões internas de arquivos, essas coisas. Uhum. E para, por exemplo, mobile, tem como desenvolver também um aplicativo Sim, de sim. mobile, por exemplo? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que esse aplicativo é só mobile, tá vendo que tem Uhum. só o celularzinho. E esse aqui é um aplicativo que eu fiz pra minha namorada, que é tanto reactive quanto mobile. E esse aqui é um aplicativo mais simples, eu nem lembro muito como ele tá, mas aqui é um to-do, que dá pra você fazer, é uma lista de to-dos, então, tipo, é uma lista de tarefas. Você tem aqui no seu mobile uma lista de tarefas que você pode manejar. Esperar carregar, Maravilha, mas maravilha. pronto, é basicamente isso. E você sabe como que, por exemplo, a Apple ou a Google Store trabalha com OutSystem de receber um aplicativo nessa plataforma? Sim, sim, sim. Quando você. Tem duas formas, na verdade, né? Você pode ou usar o PWA, que é o Progressive Web App, que é basicamente você instala uma aplicação daquele aplicativo que está desenvolvido, está disponível na web, e daí quando você clica ali no seu celular, vai abrir como se fosse um aplicativo, mas foi uma parada que veio da web, da internet. Ou senão, você clica aqui em Generate Mobile App, e ele vai então traduzir esse código e vai colocar a nível nativo. Aqui, por exemplo, o To Do. Aqui é um preview em devices para você ver e fazer os testes. Então aqui, por exemplo, eu posso clicar, botar uma description, uma categoria que eu não criei, o do date que vai ser, sei lá, para amanhã, sei lá, boto aqui fazer compras. Eu dou save, pronto, ó, eu tenho fazer compras pro dia 20 de agosto. Aí eu posso clicar aqui no fazer compras e falar, tá completo, já terminei de fazer compras. Aí Sim. ele vai colocar aqui pra gente que tá completo, e assim sucessivamente. Aqui também tem a navegação, as categorias, eu posso adicionar uma nova categoria, sei lá, compras, adiciono uma categoria, não lembro o que faz. Tá, pronto. Aqui é uma categoria que é de compras, aí nas tasks, fazer compras, eu posso agora colocar na categoria de compras, teste. Vai, e assim, é bem mais simples, bem prático. Lá, falar teste, que tá na categoria de compras, e qual que é a data, qual que é o due date disso, né? Maravilha, muito bom. Acho que deu para ter uma perspectiva, deu para ter uma ideia. Eu gostei bastante mesmo de ter uma visão sobre isso, porque normalmente a gente tem ali sobre React, né? Fala muito React, sei Exato. lá o que, para cima para baixo. Então ver que existem novas tecnologias que. Porque nem sempre o mais bonito ali, o mais raiz é o melhor, né? O importante é ser É, prático. Especialmente é, quando a gente fala em ter que fazer as coisas mais rápido possível, né? sim, é que hoje em dia, com o universo que tá das aplicações, todo mundo quer a aplicação para ontem, né? Uhum. Todo mundo quer tudo para ontem. Então, essa é uma maneira de você testar, por exemplo, MVPs, os Minimal Viable Products, testar isso, ver se é mesmo, fazer a prova de conceito. Beleza. Não, vamos desenvolver o OutSystems, já está aqui, é ótimo, é muito robusto, já é conhecido no mercado, né? Desde 2001 existe. É que o que acontece é que normalmente a indústria usa as buzzwords e vai pelo hype. Então, React é o hype, os caras do Facebook que fez, não, tem que usar isso aqui. Tem que ser hard-coded, eu não gosto de ver, tipo, telinha bonitinha, arrastando bolinhas, e não. Eu quero ver letra e coisa que eu não consigo entender. Não precisa ser assim. Por exemplo, Entendeu? eu trabalho hoje em dia com linguagem de programação, mas eu me considero, Uhum, por exemplo, eu tenho muito amigo engenheiro eletrônico, me considero um programador Nutella, porque eu trabalho só com uhum, Python. Se você me uhum. meter lá com um C cheio de asterisco, sei lá o que, eu assim, tô fora. Mas não é por Ah, causa disso que eu não consigo fazer boas análises também e facilita a minha vida também. Então são sim, as sim, sim. tendências, né? E obviamente que Uhum, com você também conhecendo os caminhos mais profundos, obscuros ali da programação, você consegue ir mais longe, consegue construir mais, sim. consegue mexer mais, enfim. Só para finalizar aqui, eu achei muito interessante que você comentou que na empresa vocês utilizam o Scrum. Eu li o livro do Scrum, então Uhum, eu achei que é uma forma de você realizar as tarefas ali, né?
foi Sim. desenvolvido para no desenvolvimento de um software, essa metodologia, né, do FBI nos Estados Unidos. E só para finalizar aqui e a galera aprender um pouco sobre isso, você poderia dizer que é o Scrum? Pô, você me pegou, tá? Eu Me pegou. sei. Eu utilizo a metodologia Scrum. A metodologia Scrum, ela tem um ciclo e ela é baseada em constante feedback do usuário final, por exemplo, e constante troca de informação entre, por exemplo, o desenvolvedor e o time. O time sempre tem um tech lead, que é a pessoa que vai fazer, ou o Scrum Master, que ele vai fazer ali o dia a dia da conexão com os desenvolvedores, mais abaixo nível, digamos assim. O cara tá falando, hoje foi isso. O tech lead vai, então, entender as necessidades também do cliente, vai traduzir essas necessidades para mostrar para o desenvolvedor, olha, eu quero essa tarefa. É um Como gestor, é um você acha que você gestor. consegue fazer? Exatamente. É um E, cara que vai estar em cima ali, vai estar e isso comandando te as pessoas embaixo, permite os te mandando desenvolvedores. as tarefas pequenas constantemente para você ir despachando elas, né? Exato, Então exato. Você não tem. a mágica do Scrum é você ir trabalhando por pequenos processos em vez de uma meta completa. Então, Isso. eu Ele acho. quebra o problema, né? Exatamente, exatamente. E só para finalizar aqui, muitas vezes o pessoal acha que quando você vai desenvolver algum programa, você vai desenvolver algum software, só sentar e sair programando. Não. Existe o processo de desenvolvimento de lógica, de construção do raciocínio, é onde Uhum. que você exige. Onde é o core do negócio, né? Porque se você fizer isso errado, você vai ficando dando volta e você não vai conseguir concluir. E os problemas só vão Sim, exato. aparecendo. Então, se desde o começo que está na construção, você começa já a abrir esses caminhos e abrir essas variáveis que podem ser conectadas depois, vai ficar muito mais simples, né? Uhum. Sim, você tem maneira de evitar fadiga e retrabalho Uhum. e tendo uma arquitetura robusta, né? Então, logo desde o começo, não é só sair fazendo, você faz e estuda quais são os requerimentos, vê qual que é a melhor forma de atacar esse problema, dividir o problema em micro pedaços, digamos assim, para depois começar a ir fazendo e também seguindo as boas regras as boas práticas enquanto você está fazendo, para também, por exemplo, digamos que eu trabalho num projeto por 6 meses e eu saio, e depois entra um outro cara e ele não entende nada que tá feito porque eu não mantive as boas práticas, por exemplo. Ou o contrário, né? Eu entro num projeto, não entendo nada que está sendo feito. Eu vou ter muito mais dor de cabeça para entender como eles estão fazendo e botar meu mindset do jeito que eles estão fazendo, do que se a gente só seguisse nas boas práticas, entendeu? E me parece também que é uma forma muito boa de visualizar os processos também com esse Sim, OutSystem. Por exemplo, se você entra sim. num trabalho que já está correndo, vê os processos, vê esse desenho, acredito que dá uma clareada, né? Sim. É muito mais fácil do que você olhar lá um Porque depois você tem que arquivo com construir, 200, 300 linhas de você tem que código. construir isso na sua cabeça depois, né? Você tem que dar a Aham. volta. Ali você já Sim, tá. E é muito exatamente, interessante. exatamente. Para finalizar, se por exemplo, um amigo que esteja visualizando aqui esse nosso podcast, essa aula, enfim, queira começar a aprender o OutSystems ou quer começar a se desbravar para futuramente entrar nesse universo, o que você recomendaria? Entrar no site da OutSystems. Lá dentro do site você tem o Getting Started, você tem tudo. É só basicamente clicar, botar no Google OutSystems, começar, sei lá, OutSystems Tutorial, clicar no primeiro link e ir para dentro, porque lá você tem absolutamente tudo. Quando eu entrei no meu estágio de verão, não sabia de nada. Eles me colocaram 2 semanas para fazer os tutoriais, então eu fiz 3 guided paths. Tem tipo 4 horas um guia e você faz uma aplicação em 4 horas, entendeu? Bem robusta, entende os pormenores. Então é bem simples. É bem simples, E o que é direto ao ponto. você acha que são requerimentos essenciais para se tornar um programador OutSystems? Ok, uma boa pergunta. Uh, Ter uma boa comunicação, ter um entendimento de lógica, ou querer entender mais sobre lógica, ter um raciocínio lógico, digamos assim, porque é basicamente isso. Você tem aquele problema, qual é a melhor forma de eu atingir esse problema? E também perseverar, porque de vez em quando você vai lá e vai ter um bug que você não sabe como, como resolver,
De vez em quando é só perseverar no bug ou o que seja, espairecer um pouquinho a cabeça que do nada a resolução do bug vai aparecer na tua cabeça. Uhum. Ou até mesmo contatar, ver se alguém não tem um problema semelhante também, né? Exato, Ou até exato, mesmo no exato, exato. fórum ali, que eu achei bem interessante essa comunidade que eles estão criando ali. E até reconhecem as Sim, pessoas que mais contribuem também, né? Então, algo uhum, exato. que agrega com certeza muito valor ali para a comunidade OutSystems. E em termos de línguas, o inglês também seria fundamental? Sim, sim. Geralmente, ou pelo menos até as empresas que eu conheço, elas. OutSystems já é alguma coisa mais global. Tem escritórios em todo o planeta. Ah, e as empresas também são, e as empresas para que você vai estar fazendo as aplicações geralmente também são. Então, acredito que hoje em dia o inglês é Essencial. indispensável. Para finalizar, eu vi que é uma plataforma ali, é um programa que você tem como fazer muita coisa. Existe alguma. Tem essa exigência de um computador mais alto nível para trabalhar nela, para processar esses dados? Ou você acredita Não, não. que não tem esse requerimento? Não, geralmente, a não ser quando você estiver fazendo coisa a nível de mobile, que daí você tem a local storage, você tem que mexer com a local storage do celular para salvar alguns dados. Geralmente você não precisa porque é tudo feito server-side. Então, o banco de dados está a nível do servidor, está tudo a nível do servidor. A única coisa que você precisa ter é um PC para aguentar o Service Studio e desenvolver as telas e desenvolver tudo. Maravilha, maravilha. Se o cara joga um gamezinho, já dá para programar Ah, também. tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, Não precisa Pedro. nem ser isso. Olha, muito obrigado por essa aula e apresentar um pouco do seu trabalho. Acredito que é de grande contributo aqui. E especialmente eu não acabei não encontrando muita coisa sobre OutSystem também aqui no YouTube do Brasil também. Então vai Uhum. agregar, de uma forma indireta, você está agregando para a comunidade também. Vai que você ganhou um prêmio MVP aí. Quem sabe um dia participar mais dos fóruns. Então, muito obrigado. Obrigado Fica eu. aqui meus agradecimentos novamente. Então, galera, se você gostou do vídeo aqui, deixa um likezinho, comenta e compartilha com a galera para mais conteúdos de alto valor. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.